Vidas. De São Luís para todo o planeta, Nova FM. Radio Nova. São 7h51. 7h51, bom dia. Um retrato do que está acontecendo em todo o estado, no Brasil e no mundo. Nova Manhã. A Adriana Nogueira, Andresa Cerveira, tá na hora de termos um papo daqueles de extrema importância, uma pessoa que tem extremamente relevante para a cidade de São Luís, o seu trabalho, a sua dedicação, desenvolve já há muito tempo um trabalho extremamente necessário, com um olhar diferenciado. Estou falando do vereador Chaguinhas, que é essa pessoa que, acima de tudo, abre as portas da sua casa, recebe as pessoas, atende o cidadão, vai em loco nas localidades, ver o que está acontecendo, observar, buscar soluções para os problemas. Só que agora o nosso querido Chaguinho, o vereador Chaguinhas, agora ele está numa outra missão, uma missão também tão importante quanto ser vereador da cidade de São Luís. A missão de exercer o cargo de presidente da Câmara de Vereadores de São Luís. Chaguinha, muito bom dia, presidente, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa e agora nessa função também muito importante. Como é que você recebeu essa função? Como é que está o desenrolar dos primeiros dias como presidente da Câmara Municipal de São Luís? Bom dia, vereador. Paulo Maia, bom dia, Adriana, bom dia, Andressa, bom dia aos ouvintes do programa Nova Manhã. Olha, nós estamos dando andamento naquilo que o presidente Paulo Vitor deixou, né? Uhum. Ele fez um planejamento muito bem feito, foi chamado pelo governador do estado, está lá na Secretaria de Cultura, e nós, como vice-presidente, ficamos com a incumbência de tocar a Câmara de Vereadores. Já antes do presidente sair, ele votou em primeiro turno o plano diretor, e ficou para nós a responsabilidade de aprovar em segundo turno. Aprovamos em segundo turno com 28 votos a favor, 29 a favor, um contra e uma abstenção. Então foi uma votação muito boa, muito discutida. O plano diretor passou a estar no vocabulário da cidade, porque outrora, sempre quando se falava em plano diretor, é como se fosse ficar uma terra arrasada, e não é nada disso. Nós entendemos que terra arrasada é ter um prefeito sem ter um plano diretor, que ele pode fazer o que quiser, né, e deixar em terra arrasada. Eu sempre digo que o plano diretor ele serve como... É a bússola da nortear, né? Da nortear, freios e contrapesos para a gestão. Se tem um péssimo gestor, ele segura. Se tem um bom gestor, ele dá asas para ele voar e fazer muita coisa pela cidade. Então, nós estávamos há 15 anos sem ter esse instrumento de planejamento, que é extremamente importante, diretriz de planejamento. Quando eu falo isso, eu digo que há 15 anos nós temos só o PPA, LDO e LOA, sem ter o plano diretor atualizado. Isso era muito ruim para a cidade. Vereador, e qual é a situação agora, né? Na última terça-feira, a informação que eu obtive é que estava em redação final, iria ser encaminhado para o prefeito, sancionar ou não. Qual é a situação deste importante instrumento para a nossa cidade de São Luís hoje? Olha, nós iremos mandar para o prefeito tem 180 dias para devolver e já mandar a lei de zoneamento com os mapas atualizados, porque os mapas que estavam, né, no plano diretor, que está no plano diretor, são mapas que estão desatualizados. O prefeito tem que procurar uma empresa de georreferenciamento, fazer novos mapas e mandar esses mapas. Aí sim, nós iremos colocar um plantel de técnicos na sociedade para discutir o mapa de zoneamento, e esse sim, lá está exatamente onde vai ter a execução, as normas e execução
do plano diretor vai estar no marco zoneamento. O senhor acredita que No marco até zoneamento. quando sai desse processo de redação final para, de fato, a gente chegar a esse outro nível dessa discussão, que é colocar o plano diretor em prática? Exatamente, nós demos um prazo de 180 dias. Mas ainda não chegou na prefeitura. Vai chegar nessa semana, parece que dia 24, Pronto. chega na prefeitura, e aí ela tem 180 dias para voltar. O que acontece é o seguinte, o plano diretor, ele democratiza a discussão do planejamento do prefeito, do que ele faz na LDO, na LOA, então passa a ser discutido. Os números não são números frios, são números que vão ter direcionamento. Por exemplo, no Brasil nós temos 5 milhões de pessoas que moram em área de risco. Essas pessoas são invisíveis, porque eles nunca entram exatamente dentro do orçamento anual para se fazer alguma coisa. Por outro lado, nós estamos trabalhando as comissões, porque fazer um plano diretor e as comissões do Poder Legislativo estarem empoeiradas, engavetadas também, não vai funcionar. Então, nós queremos colocar 50% dessas comissões parlamentares ativas para fazer a cobrança necessária para que esse recurso chegue lá no seu ponto final. Então, nós temos aí vamos começar com 6 comissões, e essas comissões nós vamos, Oswaldo Maia, nós iremos fazer uma agenda institucional com a OAB, com o Ministério Público, com o CRM, com a FEComércio, com a FIEMA, com a EMAP, com a Lumar, com a Vale, com a Equatorial, com todas as secretarias do município e a secretaria do Estado. Porque entendo que é como o motor de um carro. Você faz um motor, mas aí precisa da bateria, precisa do combustível, precisa da vela e precisa da água. Aí se a gente for distribuir, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Vereador Aí Chaguinha, esse motor vai andar. como é que está a disposição dos demais vereadores, principalmente nesse ponto de vista de participar, de integrar, de desenvolver ações e trabalho dentro das comissões? O que você tem discutido com os demais vereadores? Olha, nós temos uma levada bastante grande de vereadores jovens, né? E eu diria que 60% estão muito engajados para fazer esse trabalho. Inclusive, eu estou aguardando aqui o vereador Álvaro Pires, que ele e a vereadora Carla Sarney, eles puxaram a discussão, ou seja, eles abriram a cortina para se olhar a São área... Luís de uma outra perspectiva. De outra perspectiva, a área portuária. Por quê? Porque São Luís tem... Para onde São Luís, o gestor, a cidade, pode ter um fluxo econômico maior, a sua receita? A área portuária. Nós temos o maior, E São Luís tem essa vocação, do mundo, né? E São Luís tem essa vocação. Tem essa naturalmente. vocação, naturalmente. Então, você vê o seguinte, você vê o Porto de Santos, Itajaí. Então, ao redor daqueles portos ali, o povo respira o porto, mas nas benfeitorias. Ninguém fala mal do porto, porque ele está em todo lugar. Aqui o Porto do Itaqui, o Porto da Vale, que são particulares, o Porto da Vale e o Porto da Alumar, eles não estão nem aí. Então, eles pagam os impostos deles, a gente não sabe para onde vai, entendeu? A população respira pobreza e miséria. Não tem contrapartida. Não tem vereador Chaguinha. contrapartida. Então, essas comissões, junto com o plano diretor, com o prefeito da cidade, com o governador, porque nós temos a EMAP, está lá a EMAP. Mas a EMAP é da porta dela para dentro dela, para fora não sai absolutamente nada. Então, nós estamos abrindo essa discussão. O vereador Álvaro Pires e a Carla Sarney têm se debruçado. É uma comissão que vai ter, uma nova comissão que vai ter na Câmara, que é exatamente essa comissão, e nós iremos trabalhar, e nós queremos também colocar aquele povo do entorno do Anjo da Guarda consciente disso, consciente do seu papel, porque ela tem muitos movimentos sociais abrangentes, forte, mas eles não têm uma conexão. E quem tem que dar essa conexão é o Poder Legislativo. Vereador, ao texto original que foi enviado pelo Poder Executivo, no caso o plano diretor, foram protocoladas 60 emendas, 11 foram rejeitadas e 49 foram acatadas. Eu queria saber do senhor, o que o senhor considera mais importante aí deste plano diretor aprovado pela Câmara na área rural, na zona rural, já que foi a região aí mais
criticada por algumas pessoas que chegaram a manifestar contra esse plano, embora a gente estava esperando há muitos anos e finalmente a discussão foi feita da maneira adequada lá na Câmara Municipal. O que o senhor diz a essas pessoas que moram na zona rural e o que o senhor considera importante, como uma importante decisão da Câmara? Olha, a discussão que vai ser travada tanto na zona urbana como na zona rural vai ser agora, na lei de zoneamento. E ocupação do solo. E uso e ocupação do solo. Eu não quero de forma nenhuma que todo mundo tem seu posicionamento, há uma discussão, as pessoas chegaram e disseram assim, vereador, mas tem muita gente que não gosta. Olha, mas em qualquer determinação que vai se fazer, tem muita gente que não agrada muita gente. Você tem que agradar pelo menos 51% do total. Isso é a democracia. O que nós queremos colocar é o seguinte, zona rural, dentro de uma cidade que tem uma especificidade totalmente diferente das outras, porque se você vai para o leste, você dá no mar. Se você vai para o oeste, você dá no mar. Se você vai para o sul, você vai dar no mar. Se você vai para o norte, vai dar no mar. Então, é o seguinte, esta zona rural, ela com o tempo, é um processo natural. Quem é que cresce mais dentro desse contexto? É a zona urbana ou a zona rural? É a zona urbana. E para onde é que a zona urbana vai crescer? Para cima da zona rural, porque ela também não tem para onde se estender. Então, o que nós queremos fazer dentro do plano diretor? Não é substituir a zona rural, mas é ter uma zona urbana sustentável. Por quê? Porque nós vamos diagnosticar as nascentes, os cursos d'água, e aí sim, com essa discussão todinha, com as comissões que não funcionaram, vão funcionar, tendo essa agenda institucional com o Ministério Público, a gente vai ter uma zona rural e passando, pouco a pouco, passando a ser zona urbana sustentável. É até importante, vereador, a gente salientar que nós temos ali, são mais de 100 comunidades, muito mais de 100 comunidades muito antigas que estão ali na zona rural, e temos empresas também que atuam e acabam poluindo o meio ambiente. Essa comissão também vai trazer essas empresas para esse entendimento em relação à zona rural, porque é uma reclamação muito grande. Sim, porque nós queremos fazer uma agenda institucional, comissão de meio ambiente, regularização fundiária e áreas de risco? Essa é uma comissão muito importante, porque você vai chegar no local aonde está sendo poluído por um agente que está distante 500 ou 1.000 metros, aí nós vamos perguntar, existe uma regularização fundiária para fazer esse tipo de tratamento aqui? Então, o que acontece é o seguinte, existem reclamações isoladas da sociedade que ela termina se desfacelando no ar, não há uma conexão. Agora, nós queremos que as comissões sejam exatamente essa conexão com os poderes, porque eu terminei de dizer aqui, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Ministério Público, eles têm que estar em sintonia para poder coibir esse tipo de coisa. E aí, quando essas comissões estiverem funcionando, o plano diretor funcionando, todas as empresas que venham para São Luís e que estão aí em São Luís, elas vão ser vigiadas com esse tipo de trabalho. Sim. Ele tem que ter alguma coisa para despoluir ou mitigar isso aqui, para quando chegar no curso d'água, não ter esse impacto tão grande, entendeu? Então, nós temos uma cidade avulsa. Nós temos poder legislativo, nós temos poder judiciário, nós temos poder executivo, nós temos Ministério Público, mas é uma cidade que ela funciona avulso. E nós precisamos, cada um fazendo a sua parte, essa cidade vai começar a caminhar com os pés no chão e trazendo respostas positivas para a sua população. Nós estamos conversando com o vereador Francisco Chaguinhas, presidente da Câmara Municipal de São Luís. Vereador, o senhor estava falando algo muito importante sobre trazer todos os atores, trabalharmos juntos, aí Câmara, todas as secretarias do município, do Estado, todos os outros atores que podem vir a contribuir. E eu lhe pergunto, primeiro, qual a relação hoje que a Câmara de Vereadores tem com o Executivo Municipal? Segundo, entendo dificuldade de trazer
essas secretarias, de trazer essa participação da Prefeitura de São Luís, de alguma forma isso vai interferir no trabalho dessas comissões? Bom, porque nós sabemos o seguinte, o prefeito Eduardo Braide, ele é aquela pessoa que, para o Poder Legislativo, ele é muito frio, é uma coluna, uma grande coluna fria. É uma barra de gelo. Uma barra de gelo. Com isso, quem precisa de calor não encosta na barra de gelo, né? Se afasta. Então, há um afastamento do Poder Legislativo. Mas, quando nós fizermos as comissões e elas tiverem essa agenda institucional direto com a Secretaria de Afins, nós vamos fazer a pressão e essa pressão chega lá e nós também iremos institucionalmente visitar, né, o prefeito e dizer para ele que nós temos, vou destacar aqui um dos elementos, nós temos uma ferida que é promovida pela urbanização mal feita, desenfreada, que são as áreas de risco. As áreas de risco é uma ferida urbana. Então, a gente não vê nenhum empenho do executivo nesse sentido. Eu sempre digo o seguinte, que quando você está doente, que chega na alta complexidade, o cara diz, não tem problema, ele está na fila de regulação. Mas isso não resolve o problema. Né? Sim. Você hoje liga no seu celular para um WhatsApp, aí, como é que diz lá? Tem aquela frasezinha que diz que está reconectando. Está reconectando, mas aquilo não resolve o problema. As áreas de risco, vai ter o aluguel social, isso não resolve o problema. Quando não se quer resolver o problema, bota aluguel social. É a prática para dizer que não quer resolver. Que inclusive está sendo discutido pelo co-vereador Jonathan, do Coletivo Nós, exatamente. o valor de R$400. Não resolve, por quê? É o seguinte, essas áreas de risco, elas são exatamente o pulmão do local onde está sendo urbanizado para ser um parque ecológico. Então você tem que tirar ele de lá, essa pessoa. Tem muita gente no bairro que quer vender casa, nós temos que ter uma cota para comprar casa nesse bairro e botar essas pessoas lá, mas urbanizar o local, porque se não urbanizar o local, eles voltam a ser habitados novamente. O que está faltando é capricho, é zelo, é boa vontade. Vereador, a gente tem participação aqui do Hilton do Vinhais, deseja um bom dia e parabeniza o senhor pelas palavras. Diz que nunca nenhum vereador teve coragem de falar sobre esses portos. Parabéns. E ele acrescenta, tem que ver os royalties, ajudaria muito também, viu? Obrigada, parabéns pela entrevista e parabéns ao vereador, diz o Wilton do Vinhais. Pois esses royalties, principalmente esses que são pagos pela Vale, eles chegam na prefeitura, eles tomam rumo ignorados. Eles precisam ter um protocolo para poder a sociedade saber para onde é que eles estão indo, entendeu? Então nós iremos trabalhar as comissões. Eu sempre digo para os vereadores, eu estou assim, tentando energizar eles, dizer que um poder legislativo sem comissões atuantes é um poder sem coluna. Então nós precisamos cuidar da nossa coluna vertebral, que são as comissões. É as comissões que vão até o povo, que vai ouvir a manifestação da população, e isso aqui vai ser canalizado para ir atrás, para fiscalizar, para fazer projetos de lei. Aí sim, fazer projetos de lei robustos e autênticos para atender a demanda da população. Mais uma participação que chega agora, final de telefone 3289, deseja um bom dia e fala que ninguém fiscaliza, né? Que a questão, a discussão, ela é pertinente, mas ele diz que não funciona porque ninguém fiscaliza, que é só olhar os condomínios que são instalados na ilha. Muitos deles não têm nem estação elevatória, tudo é jogado nos rios. Aí o executivo diz que vai fiscalizar, mas não resolve o problema, vereador. O senhor fala aí de reuniões, do interesse que a Câmara tem de ter um contato mais próximo com os secretários para que a gente tenha soluções de fato na nossa cidade. Como que vocês pretendem trabalhar isso de modo que a gente tenha as fiscalizações e as soluções para esses problemas, vereador? Andressa, infelizmente, nós somos um povo que tem uma cultura individualista. Então, o cara quer fazer as coisas, as pessoas querem fazer as coisas muito só para aparecer. Nós precisamos acabar com essa cultura. Um vereador, ele pode ser melhor do mundo, mas ele não resolve sozinho. Ele tem que levar primeiro a comissão. Eu sempre digo, a fotografia vai, mas se não tiver uma boa moldura, não aparece.
Então, o que a gente quer é o seguinte, nós somos uma sociedade ainda em completude na questão de busca de direito. Então, quando os poderes se isolam, cada um na sua ilha, eles começam a negar direitos da população. Então, o que a gente quer é exatamente fazer isso. E ter o interesse de ver a sociedade melhor. Você já viu você ser um vereador de uma capital dessa daqui, está envolvido em uma comissão, né? Trabalhando, a população vendo. Que maravilha, você se sente realizado. Agora, você ser um vereador que só vai lá bater ponto e sai e volta, e dá o tapinha, dá aquela coisinha corriqueira, ele sai, ele nunca não é nem lembrado, então ele precisa, e nós estamos dando essa abertura. É um novo horizonte, desembaçar o para-brisa do Legislativo e mostrar, olha o tanto que esse poder é grande. Esse poder pode. Deixa eu aproveitar e fazer um convite para mais um vereador que está aqui, entrar nesse nosso papo, nessa nossa conversa, o vereador Álvaro Pires. Vereador Álvaro, conversávamos ainda há pouco com o vereador presidente da Casa, Francisco Chaguinhas, a respeito dessa cortina, ele mesmo disse isso, a cortina que você abriu, que a Câmara abre para a questão portuária de São Luís. Ou seja, gostaria que você falasse para os nossos ouvintes das possibilidades, o que é que você viu juntamente com a vereadora Carla Sarney, das possibilidades de crescimento, de melhoria para São Luís a partir de implementação de políticas públicas da área portuária de São Luís. Bom dia. Bom dia, agradecer a oportunidade a você, Oswaldo, faz um grande jornalismo em nossa cidade, ao nosso presidente, que está nos dando esta oportunidade de estar aqui ao lado de vocês, presidente Chaguinhas, ao nosso outro presidente, Paulo Vitor, secretário de Cultura do Estado. Eu tenho dito, meu amigo Oswaldo, que São Luís está de costa para o porto. São Luís precisa trazer o porto para dentro de São Luís. E a nossa cidade, ela já não tem para onde crescer. E nós temos que explorar o que nós temos na cidade. Eu apresentei na Câmara um projeto logo no começo do mandato no Legislativo, que a gente pudesse começar a discutir a cultura oceânica nas escolas públicas de município. Que a gente pudesse discutir o zoneamento costeiro da nossa cidade. O que é isso? Se você olhar a nossa cidade hoje, todo mundo se formou em direito, enfermagem, entre outros, quando se formam. Mas para exercer qualquer função dentro do Porto da Madeira, da Vale, dentro da Lumar, dentro de qualquer outras empresas naquela região, a gente percebe que não tem nenhum ludovicense trabalhando lá. Vão tudo buscar fora, até a advocacia marítima eles vão buscar em São Paulo, porque aqui não tem. Então, se nós não nos prepararmos para tomar conta do que é nosso, a gente vai ficar sempre para trás e olhando o povo de fora vindo ocupar o que é nosso. E uma outra realidade, se você olhar lá em Itajaí, Santa Catarina, 50% da cidade vive para o porto. Tudo que tem na cidade é para o porto. Cidade de Santos, São Paulo, a cidade vive em torno do porto. A cidade de Santana, bem aqui no Amapá, o porto é municipal. Todos se prepararam para viver para o porto. E aqui, infelizmente, São Luís, que tem mais de 50 portos. São Luís tem mais de 50 portos e a gente sequer discute esse assunto. Perfeito. Vereador Álvaro Pires, vereador presidente Chaguinhas, eu quero pedir licença aos senhores, vou um breve intervalo comercial e voltamos com essa nossa conversa, nosso papo aqui na Rádio Nova FM no Nova Manhã. E falar também, Oswaldo Maia, sobre o pedido de convocação do secretário de Trânsito e Transporte da cidade de São Luís, foi o vereador Álvaro Pires que faz essa convocação aí. Há uma possibilidade de greve que chegou a ser ventilado, o sindicato já se manifesta, diz que não vai ter, mas a gente vai tocar nesse assunto ainda hoje. Você participa, manda sua mensagem, 99192-9310. Tá na hora do esporte, tá na hora de chamar o craque da informação esportiva. Bom dia, Adalberto Melo. No ar, Nova Esporte Clube. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo esportivo no Maranhão, no Brasil e no mundo em um minuto. Nova Esporte Clube. Olá, bom dia, amigos do Nova Manhã. Bom dia, Oswaldo. A seleção brasileira de beach soccer goleou a Argentina e terminou a primeira fase da competição em primeiro lugar. O placar ficou em 8-2 e os gols do Brasil
foram marcados por Edson Hulk 3 vezes, Mauricinho 2 e Felipe. Jordan e Benjamin Júnior completaram a goleada. Benadutti fez os gols de honra da Argentina. Com os 3 pontos, o Brasil termina a fase como única seleção a ter 100% de aproveitamento. Na semifinal, o Brasil pega o Paraguai. O jogo já acontece no próximo sábado. Nova Esporte Clube. E agora vamos falar de Libertadores da América, porque o Fortaleza voltou a perder e está fora da fase de grupos da competição. Jogando na Colômbia, o time cearense mais uma vez caiu diante do Milionários. No primeiro jogo no Ceará, a derrota foi por 1-0. No jogo de ontem, o tricolor do PC voltou a perder, dessa vez por 2-1. Os gols do time da casa foram marcados por Carriço e Aquino. Guilherme fez o gol do Fortaleza. Com a derrota, o Leão está fora da Libertadores, mas garantiu vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Você ouviu Nova Esporte Clube. De volta a qualquer momento com mais notícias do esporte no seu rádio. Fique ligado. Oferecimento PagBet. Acertou? Tá pago. Vem mudar de vida com a PagBet. Apostas pelo site pagbet.com. Siga no Insta, @PagBet. Gostou? Então continue ligado na Nova FM. Daqui a pouco tem mais. Por trás de todas as conquistas para as mulheres, teve muita luta. Do primeiro voto até os dias de hoje, as histórias delas fazem histórias todos os dias. No Maranhão, os ventos que sopram são de grandes mudanças. A Assembleia Legislativa tem o maior número de deputadas da sua história. É uma conquista de todos nós em direção a uma sociedade mais justa. Mais mulheres, mais representatividade, mais Casa do Povo do que nunca. Somos testemunhas de um novo momento. É o tempo da força da mulher. A nossa voz pela vez de todas! Assembleia Legislativa, 188 anos. Trabalhando pelo povo, harmonia entre todos. Tem na Fribal, carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Fribal. Ofertas especiais Fribal. Xande dentro, R$ 32,99. Costela especial, R$ 18,99. Costela bovina, R$ 19,99. Tem na Fribal, tem na grelha, na panela, tem no forno, no espetinho, carne boa, a gente tem na Fribal. Tem na Fribal, tem na Fribal. Siga a Nova no Instagram, @NovaFMSLC. Quer aproveitar as melhores ofertas? Aviso importante, as ofertas da Semana do Consumidor continuam. Até domingo, dia 19, tem mais economia em todas as nossas lojas para você. Fique atento. Quando você ouvir o alerta na loja, procure a seção com o produto anunciado e aproveite o preço mais barato que você já pagou no Mateus. Semana do Consumidor Mateus. Os menores preços para você levar mais barato também neste fim de semana. Eu tô sem tempo de ir na agência da Equatorial para resolver umas coisas. Não precisa ir até lá não. Hoje tem mais facilidade para resolver muita coisa. No Zap da Clara, tu pode informar a falta de energia, pedir segunda via e ainda se cadastrar na tarifa social. Anota logo o número aí, 98 2055 0116. Também pode acessar o site ou o aplicativo da Equatorial. Orientações para facilitar o contato. Se liga! Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. A TVN agora é Max e informa a hora certa. 8h19. A TVN agora é Max. Assine já. Ligue 3199-7270. Seja mais, seja Max. Senhores taxistas, trabalhe com segurança e aumente seu faturamento. Ligue Tax 98-3222 e 3221-2222. Agora com seguro app para clientes e motoristas. Fazemos convênios com empresas públicas e privadas. Ligue Tax, sempre inovando, jamais copiando. 98-3222 e 3221-2222. 24 horas.
Você conhece a VitaJob Medicina Ocupacional? Entregamos soluções em medicina do trabalho, segurança do trabalho e e-social. Estamos em processo de expansão em formato de franquias. Dispomos de 5 unidades no Maranhão, 2 no Pará. Venha conhecer nossa nova unidade João Paulo, próximo ao Estádio Castelão. Precisando regularizar sua empresa junto às obrigatoriedades do e-social? Conte com a VitaJob. Telefone 98 33 12 7085. Site vitajob.com.br. Que rádio você ouve? Eu ouço a Nova. São 8h20, 8h20. Bom dia. Transmissão com a maior cobertura de audiência no rádio e pela internet. Nova Manhã. Estamos recebendo no programa de hoje, no nosso Nova Manhã, o vereador de São Luís, Álvaro Pires, e também o vereador e presidente em exercício da Casa da Câmara de Vereadores de São Luís, o nosso queridíssimo amigo Francisco Chaguinhas, que está conosco, Andresa Cerveira, e os nossos ouvintes começam a perguntar, questionar, fazer pergunta para os nossos convidados. É isso aí, Oswaldo Maia. Muita gente aqui no nosso programa hoje, interagindo conosco, com os vereadores. Estamos falando sobre o plano diretor que foi aprovado na Câmara Municipal de São Luís. Deve chegar à Prefeitura até o dia 24, como disse ainda há pouco o vereador Francisco Chaguinhas aqui no nosso programa. Teremos ainda a pauta do transporte público por aqui e a sua mensagem que vem para o WhatsApp da Nova. O número é 991929310. Vamos ao Fábio Uta, do Planalto dos Vinhais, que chega agora. O que ele conta? Bom dia. Bom dia, bancada. Bom dia, Oswaldo, Adriana, Andresa, Pedrinho, Mário. Meus amigos, aproveitando aí o vereador Chaguinha, que é o presidente da Câmara, vocês estão falando do crescimento da zona rural, que vai se tornar zona urbana. Esses empreendimentos todos que estão sendo construídos, esses apartamentos, são inúmeros. Cada dia sobe torre para essa zona. Somente zona ali do município de São José de Ribamar, estado de José de Ribamar, da Maioba, ali do Muritiba, cada dia que passa, torres e mais torres subindo. E a maioria, ou quase todos, é feito perto de rios, justamente para bater esses dejetos. Tudo, não tem mais estação de tratamento. Aquele condomínio em Vitória, ele passa por dentro de um rio, fiz até uma ponte para poder acessar os apartamentos. Então fico alerta para fiscalizar. Forte abraço a todos, boa sexta, Fabiuta. Vereador Chaguinhas, vereador Álvaro Pires, é uma preocupação extremamente necessária essa do cidadão que acaba sendo vítima desse tipo de ação danosa ao meio ambiente, que acaba refletindo na infraestrutura, com danos também em infraestrutura. Como é que vocês também pretendem vão lidar com essas situações? Porque nós temos uma geografia, nós temos uma geologia, nós temos aspectos que favorecem a situações difíceis, como estamos vivendo hoje aqui em São Luís, nesse período invernoso, Chaguinhas e Álvaro Pires. Olha, eu quero dizer ao ouvinte que participou que ele está completo de razão. É uma vergonha ver como as gestões, elas não olham para uma coisa principal. Os eixos de saneamento na cidade de São Luís, ela não existe. Esses eixos. Aí chega as pessoas para construir, eles liberam para construir, não tem os eixos de saneamento, com as ETs preparadas, e aí se produz um progresso pela metade, porque aí o impacto maior vai ser exatamente, porque eles fazem exatamente onde tem um rio, onde tem um córrego, porque eles canalizam para lá. O custo é maior do que o benefício. O custo é maior. Inclusive, nós tivemos um problema de um assentamento desse, de um conjunto desse, lá no Cruzeiro de Santa Bárbara. Eles queriam fazer 2,5 km para jogar os dejetos dentro lá do porto do Tajaçoaba. A população não deixou. Não foi a justiça, foi a população que não deixou fazer. E lá, Álvaro, para você, eu vou lhe levar lá.
é o terceiro porto mais fundo de São Luís, está lá jogado, ninguém conhece, né? Ele sempre lá com a maré baixa está com 18 metros, mais ou menos 12 metros. Então, é o que eu terminei de dizer aqui, nós temos um motor que está aí funcionando precariamente, que é exatamente a junção do poder legislativo, executivo, judiciário e Ministério Público. Então, nós temos uma ilha que parece-me que aqui tinha 8 etnias de índios, né? Por quê? Porque aqui tinha muita fruta, muita caça e muito peixe. E essa vertente, hoje ela está sendo, eu diria, morta exatamente pelo progresso desenfreado, porque o poder executivo nunca planejou essa cidade. O planejamento dessa cidade ainda é no tempo dos franceses ainda, né? E aí esse planejamento falta, porque governadores, presidente da República, deputados federais, senadores, eles não gostam de obras estruturantes na questão do saneamento. É preciso que o brasileiro, da alta cúpula da política, passe não a gostar da necessidade de ter exatamente o saneamento básico aonde tiver o cidadão. Da mesma forma o transporte. O transporte, hoje, as pessoas moram e trabalham muito distante. Não dá de andar de jumento ou de cavalo, nem de bicicleta não dá. Tem que ser de ônibus. E essa é uma responsabilidade que perpassa por todos, pelo governador do estado, pelo prefeito, pelo judiciário, pelo Ministério Público, todo mundo juntos para resolver essa situação. Nós temos uma lei de licitação, que essa lei de licitação, eu posso dizer, a lei que matou a oportunidade de muita gente ter um transporte decente. Então, essa lei de licitação, ela tem que ser revista, porque ela não está atendendo aquilo que deve ser atendido. Ou seja, fizeram a licitação, aí onde tem o filé do boi, onde tem o filé, os homens travessam. Aonde tem a carne de cabeça lá, eles não vão lá. E essa carne de cabeça um dia pode ser filé. Então, o que nós observamos aqui, respondendo lá, e já entrando aqui na pauta do meu vereador por excelência, Álvaro Pires, é isso. Essa lei de licitação, ela precisa ser rediscutida e, se possível, anulada. Vereadores, a gente tem mais uma participação do Silva, ele deseja um bom dia e trata exatamente sobre essa questão de transporte público. Pergunta, qual é o projeto que vocês têm em relação ao transporte público? Qual o projeto que a Câmara tem em relação ao transporte público? Não seria interessante pensar em um novo modal sem ser o ônibus? Vereador Álvaro Pires, com a palavra agora. Agradeço, Silvio, pela excelente pergunta e pela participação aqui no programa. Nós, vereadores, eu estive na condição de relator da CPI do transporte e eu queria falar isso para a sociedade toda. Nós entregamos, talvez, foi a única CPI que chegou até o final na Câmara Municipal de São Luís. Nós entregamos para a sociedade, entregamos para a Justiça, para o Ministério Público e para a Prefeitura um relatório técnico, um relatório propositivo, um relatório o qual a cidade talvez conseguiria fazer com que esse sistema de transporte andasse, funcionasse. Infelizmente, por falta de diálogo, eu não sei o que acontece com a gestão do Executivo Municipal e o Legislativo Municipal. A Prefeitura, infelizmente, ela não tem diálogo com nós, vereadores. A gente não consegue conversar com a Prefeitura. E eu entreguei este relatório na maior boa intenção. O nosso relatório, ele está servindo lá em Teresina. O nosso relatório está servindo em Belo Horizonte. O nosso relatório está servindo em diversas outras cidades. Muita gente me pede a cópia deste relatório, mas infelizmente a Prefeitura de São Luís nem sequer leu o relatório feito por mim. O promotor Zanoni me chamou na sua promotoria e elogiou o relatório feito por nós. O promotor está dando prosseguimento à CPI, que está na sua segunda fase no Ministério Público. Logo em seguida, isso irá para a Justiça, e aí a Prefeitura terá que cumprir. Mas lá neste relatório nós colocamos várias fontes de forma de custear esse sistema e fazer com que esse sistema funcione de verdade. Não fique igual está hoje aí, ônibus pregando no meio da rua, a sociedade passando por dificuldades. E o pior de tudo, a Prefeitura, no meio do carnaval, no meio do momento festivo,
achou que ia enganar a população e aumentou a passagem de ônibus. Aumentou significativamente, não foi 30 centavos. Eles aumentaram 30 centavos e eles ainda pagam o subsídio, que é de mais 30 centavos. Ou seja, a prefeitura aumentou 60 centavos a passagem de ônibus da nossa cidade. E, infelizmente, o que está acontecendo? O transporte de péssima qualidade, sem ar-condicionado, sem condições precárias, e o valor da passagem subiu. Eu acho que isso aí é uma covardia com o povo da nossa cidade. Eu acho que vocês precisam olhar atentamente o que essa gestão está fazendo com vocês, com nós moradores desta cidade. E eu, como vereador e legislador desta casa, eu tenho lutado arduamente. Graças agora eu tenho o apoio do presidente Chaguinhas, tenho o apoio do presidente Paulo Vitor, e nós vamos intensificar essa luta. Nos próximos dias irei para as ruas de São Luís, iremos parar transporte que não tem condição de rodar, vamos fiscalizar as paradas de ônibus, a prefeitura conveniou mais de 10 milhões de convênio para fazer abrigo na cidade, eu quero saber onde é que estão esses abrigos. Peraí, vereador, quantos milhões? Aproximadamente 10 milhões para a SMTT, para fazer abrigos. Para botar briga onde? Em que tempo, vereador? Todo dia a gente recebe problema aqui, esse problema aqui, que não tem abrigo, o povo no sol, na chuva. 10 milhões, vereador? Eu lembro, Oswaldo. Aproximadamente, nós iremos fiscalizar. Eu lembro, Oswaldo, que a última informação sobre abrigo que o secretário tinha passado para a gente é que foi entregue no ano passado de 40 a 60 abrigos e esse ano ia ter mais ou menos essa mesma quantidade. 10 milhões para isso, vereador? Pois é, a informação que eu tenho. Iremos checar e irei fiscalizar de perto esses números e fiscalizar esses abrigos, onde é que estão. A sociedade precisa saber. Vereador, desculpa interromper, fala. Mas só que você está falando já me causou indignação. Recentemente foi publicado que o prefeito Eduardo Braide, ele mandou à Procuradoria-Geral do município recorrer de uma decisão judicial que já tinha obrigado os consórcios, as empresas e o próprio SET a não tirar, não reter, não descontar o saldo do Vale Transporte dos trabalhadores do Maranhão. Essa conduta, essa prática, como é que você vê, como é que você enxerga essa questão, vereador? É triste, o prefeito da nossa cidade, ele vive num mundo diferente de São Luís. Nós estamos em São Luís e ele está em outra cidade. Se você perceber, ele administra para o Instagram. Tudo que ele faz é no Instagram. Quando teve a paralisação no período do carnaval, quem estava dialogando era eu. Eu era lutando sozinho, 9 horas da noite, véspera do carnaval, eu estava conversando com o presidente do sindicato, consegui levar o sindicato lá para a MOB, consegui consensuar para que acabasse com aquela greve de ônibus naquele momento, para que o povo, o trabalhador, não ficasse sem transporte naquele momento de festivo e no momento também que a economia da nossa cidade estava em alta por conta do carnaval. E o prefeito, se vocês parar bem aqui para lembrar, aquela greve que foi a greve que mais perdurou em nossa cidade, o prefeito pegou o megafone lá dos sindicatos rodoviários, na porta da prefeitura, o que foi que ele disse? Que ia ficar do lado dos trabalhadores. E quando ele saiu de lá, o que foi que ele fez? Botou todo mundo na justiça, não foi isso? Uhum. Então, aí é o perfil do prefeito desta cidade. É o prefeito que de manhã está na igreja católica, de tarde ele está no evangélico e de noite ele está nos orixás. Pode olhar na rede social. Esse é o prefeito que a cidade precisa conhecer. O Eduardo Braide é um fascista, ele vive num mundo diferente do nosso e nós precisamos olhar de fato quem é este homem, quem é esse cidadão que está administrando nossa cidade. Nós estamos conversando aqui com os vereadores Francisco Chaguinhas, que é o presidente da Câmara Municipal de São Luís, e também com Álvaro Pires. Eu não sei se os senhores vão ter condições de dar essa informação para a gente, mas é que eu me lembrei. Essas empresas de transporte, elas recebem por passageiros que são levados, vamos dizer assim, em cada viagem, ou por quilômetro rodado? Por que a minha pergunta? Porque a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte aprovou nos últimos dias exatamente essa mudança, para que a concessionária ou as concessionárias não recebam por número de passageiros, mas sim pelo quilômetro que é rodado. E aí eu gostaria de saber se os senhores também pensam em relação a isso, se tem um aprofundamento de estudo para essa mudança também ser implementada aqui ou algo semelhante. Adriana, você traz aqui uma boa pergunta. Infelizmente, o nosso transporte ele tem tarifa única, mas eu costumo dizer, eu tenho dito, que só tem uma forma de resolver o problema de transporte da nossa cidade, é com o diálogo. Sem o diálogo não se resolve. E nós temos que dialogar com Brasília.
nós temos que ir a Brasília, nós temos que ir ao Ministério das Cidades, nós temos que ir ao Ministério da Infraestrutura, nós temos que trazer essa discussão nacionalmente, nós temos que conversar com a bancada federal, nós temos que conversar com os senadores, para que eles passem, de fato, a discutir o transporte nacional. Se nós não pararmos para resolvermos isso, infelizmente, não o de São Luís, mas o do país todo, irá para o colapso. Discussões necessárias, muito importantes. Eu queria trazer a nossa pauta aqui, a presença do vereador Chaguinhas ao primeiro congresso do municipalismo maranhense, já que se fala nessa discussão juntamente com outras autoridades que não somente do município de São Luís. O que é que a gente tem de ponto positivo aí desse encontro que o senhor participou, vereador Chaguinhas? Olha, foi muito importante, nós tivemos vários palestrantes, mas sempre com a atenção voltada e o foco na improbidade administrativa, porque nós sabemos que o dinheiro existe, agora a falta de fiscalização e de ter um bom gestor, ele desaparece. Mas eu quero voltar aqui para a questão do modal de transporte. Nós temos 3 grandes eixos prontos, agora só que a zona urbana, o Ministério das Cidades diz sempre que ela precisa se reinventar. Se ela não se reinventar, e o plano diretor diz isso, a zona urbana precisa se reinventar. Nós temos 3 grandes eixos para ter VLT, que é o Turu, que é o corredor da BR e que é o Anjo da Guarda. A gente não vê nenhum deputado federal levantar essa bandeira lá, nenhum senador. E também a gente não vê o governo do estado, o prefeito, juntos para discutir esse modal de transporte. Quer dizer, São Luís sempre está na rabiola de todas as capitais do Brasil. Falar em VLT aqui é quase que uma coisa muito desconhecida. E esses eixos estão aí para serem reinventados dentro da questão urbana para ter o VLT. É um transporte barato, de massa e seguro. Senão nós vamos continuar todo o tempo assim. Nós temos aí um contraponto do transporte alternativo, né? Que já está votado na Câmara, que está lá para o prefeito. Ele também não disse nada até agora. O que a gente observa é o seguinte, que há um casamento do prefeito com o empresariado, um casamento de altos e baixos, mas que apanha a população. Vereador Chaguinhas e vereador Álvaro Pires, eu tenho aqui nas mãos um documento que é uma convocação do secretário da SMTT, Diego Baluz, para ir prestar esclarecimentos lá na Câmara Municipal. É uma prerrogativa da Câmara, dos vereadores, de fiscalizar, de convocar secretários. Mas essa questão especificamente do transporte público está deteriorada, que não evoluiu. Desde a semana passada eu estou perguntando aqui, você sabe quantos ônibus tinham no sistema lá no governo do Tadeu Palácio? Você sabe quantos ônibus tinham no sistema lá no governo do Edivaldo, ali nas proximidades da pandemia? E você sabe hoje quantos ônibus tem no sistema e que estão aptos a rodar, a circular dentro do que prescreve, do que determina a licitação, para ver se alguma autoridade se manifesta. Sabe por que o que eu sinto, que eu observo? É que as autoridades, principalmente o município de São Luís, se tornou negligente, irresponsável, omissa nessa questão do transporte público. Essa convocação do secretário, ela não poderia ser algo bem mais, poderia ir mais avante, ou seja, em vez de chamar o secretário, por que não os vereadores de São Luís convocar o prefeito de São Luís para ir à Câmara se explicar, convocar de forma veemente para ele dizer, para ele explicar para os vereadores e para a população de São Luís tudo isso, todas essas distorções, toda essa problemática do transporte público, e se não for, buscar por meio judicial até a intervenção. A Câmara busca intervenção dentro do sistema público de transporte de São Luís, vereador Chaguinho e vereador Álvaro. Você faz uma boa sugestão, Oswaldo. Primeiramente, eu queria dizer ao secretário Diego Baluz que nada tenho contra você, secretário. Eu tenho aqui feito minha função de vereador desta cidade. Quando eu lhe convoco para a Câmara Municipal, era para prestar esclarecimento com informações distorcidas sua, do Sindicato Rodoviário e do Sindicato do Transporte. E a gente precisa resolver esse problema. E eu costumo dizer que a melhor forma de resolver o problema do transporte é com o diálogo. Sem diálogo a gente não consegue resolver. Mas, complementando o que você fala, Oswaldo, eu acho justo a gente sim se reunir e trazer o prefeito para dentro da Câmara,
para que ele possa... Não é convidar, não. É convocar. É convocar o prefeito. Ô, prefeito, tem que se explicar, porque ele não vai para as redes sociais, para o Instagram, ou vem a público explicar o que é toda essa situação do transporte público. A ressonância só são os programas de televisão, de rádio, os sites, os blogs. A gente vê o dia todinho as redes sociais. É carro que anda sem porta, é carro que prega todo dia nas ruas, nas vias de São Luís, e ninguém comenta nada, como se nada disso acontecesse em São Luís. No caso dessa convocação aí, que está para a próxima segunda-feira, às 2h da tarde, lá no plenário Simão Estácio da Silveira, o secretário já confirmou que vai estar presente, vereador? Se ele não tiver, nós vamos convocar. Se ele não estiver lá, se ele falhar o compromisso com o Legislativo, nós vamos convocar ele. E ele vai de um jeito ou de outro. O que vai ser diferente do que a população já sabe desde que a CPI dos transportes foi realizada naquela casa? Existe um subsídio que é pago para o sistema. Esse subsídio só é pago quando a gente lembra na Câmara que eles têm que pagar. E dessa vez o subsídio está atrasado e os trabalhadores que não estão recebendo, estão trabalhando com fome. Os trabalhadores do sistema, os motoristas, cobradores que ainda trabalham nesse sistema, estão todos os dias saindo de suas casas sem ter o que comer e estão trabalhando do mesmo jeito. Então, eu preciso que o secretário diga por que ele não pagou, ou se ele pagou, se ele está devendo ou se ele não está devendo, e ele vai dizer isso com a presença do SET e com a presença dos sindicatos rodoviários. Vamos chamar todas as autoridades e colocar lá de fato e saber quem está falando a verdade. A sociedade precisa saber disso. Olha, o Devan Nascimento, ele diz que ontem na Coab, no finalzinho do dia na Coab, os ônibus estavam andando, caindo aos pedaços, quando não dá pane no motor, ônibus no Residencial Pirâmide. Mandou a imagem pra gente, Oswaldo, aquilo ali parece uma porta no chão. Tira aí, Pedrinho, pro vereador Chaguinhas ver. Tá vendo, vereador Chaguinhas? É uma porta do ônibus que devia estar no ônibus, tá lá no chão, tá lá na sarjeta. É triste. É triste. Deixa eu dizer aqui o seguinte, a questão do transporte público em São Luís é uma dor que não quer parar, porque está estrangulado. E o prefeito, que deveria ser o médico para isso, virou Pilatos, lavou as mãos. Perfeito. Maurício Barros, ele diz: ônibus do Coatrac Bandeira Tribuse no Prego, em frente à Assembleia, sentido centro, engarrafamento enorme por causa dessa lata velha. Bom dia, bancada e vereadores. Ele manda mensagem de voz, vereador, a gente comenta em instantes. Vamos ouvir Maurício Barros. Bom dia, Oswaldo, bom dia, Andressa, bom dia, Adriana, bom dia, vereador Álvaro Pires e o nosso presidente da Câmara, César aí, né? Aproveitando aí que vocês estão aí, tem um lata velha, bem que quase em frente à Assembleia, quem vem do Coafoma sentido São Francisco. É um Coatrac Bandeira Tribuse, no Prego aqui, ocasionando um engarrafamento enorme aqui, viu? Um lata velha aqui, ônibus velho aqui, que vergonha isso, entendeu? A passagem, como você está falando aí, aumentou 30, mais 30 de subsídio e desses ônibus velhos ainda rodando pela cidade. Queria muito aí que os vereadores aí lutassem pela gente aí, pelo esse transporte público aí, que é precário. É todo dia. E o Jean do João de Deus diz: bom dia aos vereadores. Queria saber o seguinte: tem como o Vale Transporte ser utilizado em outro meio de transporte? Táxi, mototáxi, transporte por meio do aplicativo. Eu lembro, inclusive, que o Estado de São Paulo, bem recentemente, criou um aplicativo que tem um custo mais barato pro passageiro e um lucro maior para o motorista deste veículo credenciado na Prefeitura lá de São Paulo. Vocês pensam em algum projeto nesse sentido, vereador Álvaro? Já apresentamos este projeto na Câmara Municipal. Ainda não está tramitando, mas nós iremos lutar para que nos próximos dias esse sistema seja todo integrado e que de fato a pessoa possa usar no transporte alternativo e também no transporte de ônibus da nossa cidade. Ouvindo atentamente, eu ouço todo dia todas as reclamações dessa questão do transporte da nossa cidade. Eu queria lembrar a vocês e queria que vocês podem até pesquisar isso no Google, que eu vou falar. Lá na CPI do transporte, eu trouxe a São Luís. Vocês podem colocar desse jeito no Google. CPI do transporte, Otávio Cunha. Eu trouxe a São Luís o Otávio Cunha, que era o presidente da Agência Nacional do Transporte do nosso país. Naquele momento, a gente fez uma proposta feita pela CPI do transporte
de trazermos o auxílio emergencial para ajudar o sistema, que era justamente essa tarifa paga pelo idoso. O idoso não paga o transporte da nossa cidade. E a gente fez com que o governo federal ele repassasse esse valor para todas as capitais que têm sistema de transporte da nossa cidade. E São Luís recebeu aproximadamente 10 milhões de reais. A MOB recebeu 6 milhões de reais. E esta luta foi a CPI de transporte da nossa cidade. Foi a nossa luta que fez com que esse recurso chegasse aos cofres do estado e do município, para que a gente pudesse organizar esse sistema da nossa cidade. Olha, o Alisson Henrique está passando aqui para mostrar vereador Chaguinhas e vereador Álvaro. Vira aí, deixa o vereador ver, Pedrinho. Sou negador de imagem. Tá aí um abrigo de 10 milhões. É um novo tipo de abrigo que o Brad implementou aqui. É o abrigo invisível. Tá? O abrigo existe aí, tá certo? É por isso que é tão caro. É por isso que é tão caro. Ele é invisível, né? Ele é invisível, um abrigo invisível, tá aí um abrigo invisível lá na Vila Embratel. Num tom irônico, o ouvinte participa diante de muita revolta por estar ali debaixo do sol, debaixo da chuva, sem a estrutura necessária e querendo saber como assim 10 milhões de reais para algo que não existe? O Herbert Pereira chega agora com mensagem de voz. Bom dia, pessoal da bancada. Só uma perguntinha para os vereadores aí. Na licitação, os ônibus teriam que andar com o ar-condicionado ligado. E isso foi o ponto-chave para o aumento de passagem. Como os ônibus não estão com os ar-condicionado ligado, no caso, não teria que reduzir a passagem dos ônibus? Só uma perguntinha para os vereadores aí. Bom dia, é o Herbert que está falando. Estava escrito lá no contrato, não é, vereador Chaguinhas? Se a qualidade não fosse boa, novos, exato, né? Tinha que baixar. 70% da frota de ônibus novos. Eu queria parabenizar o Herbert. Herbert, um dos motivos de nós estarmos convocando o secretário é justamente isso. Eu quero que ele nos conte qual foi a paramétrica, qual foi o estudo que ele achou para levantar o preço da passagem dos ônibus da nossa cidade. Eu quero que ele diga isso para a Câmara Municipal. Baseado em que ele aumentou? Boa pergunta. São 8h47. Estamos nos adiantando já da hora, mas eu queria fazer uma pergunta antes para o Chaguinhas, o vereador presidente Chaguinhas e o vereador Álvaro Pires, da contribuição do vereador licenciado, presidente da Câmara licenciado e atual secretário de Cultura do Estado do Maranhão, o Paulo Vitor, nesse processo de implementação, de votação do plano diretor. Gostaria do comentário de vocês nesse sentido, se possível. Olha, o Paulo Vitor foi o protagonista porque esse plano já estava na Câmara há muito tempo e já a sociedade pedindo, e foi o primeiro passo que ele deu. Ele chegou e disse, olha, vamos ver o que tem aqui sobre o plano diretor, e já no período de recesso, ele indicou a comissão de recesso e logo em seguida se transformou em comissão especial e mandou que se convocasse os técnicos necessários para discutir essa peça que foi mandada pelo Executivo. E eu quero dizer que a força dele, a forma, a unidade que ele criou com os vereadores, porque se não tivesse unidade dos vereadores, não tinha sido aprovado. Então, o Paulo Vitor foi fundamental em retirar esse projeto da gaveta e foi também muito importante porque ele tem a unidade da Câmara de Vereadores do seu lado. Então, foi possível discutir o plano diretor, fazer as revisões necessárias e aprovar em primeiro e segundo turno. Mais um ouvinte que participa, agora o Johnny Araújo, da Vila Palmeira. Vamos acompanhar. Bom dia, bancada, bom dia, vereador Chaguinha. Eu quero aproveitar o espaço para fazer uma denúncia. Na prefeitura existe um funcionário chamado Cronograma, que esse rapaz nunca aparece. Há anos e anos a gente vem reclamando dos pontos de ônibus, dos postes, na verdade, porque não existe abrigo, são postes que a gente se abriga do sol e da chuva. E esse cronograma só fala que vai
que vai aparecer, esse cronograma nunca aparece, eu acho que só recebe salário. Então, a situação é crítica. Outra coisa, é preciso que alguma autoridade apareça à noite nos terminais para ver o sofrimento maior da população. Hora de voltar para casa. A multidão de pessoas espera horas e horas e horas e o ônibus não aparece. Quando aparece, é o Deus nos acuda. É a lei do mais forte. Entra no ônibus quem tem braço, quem tem resistência. Quem não tem, cai. Porque a situação, a realidade é essa. Um abraço. Johnny Araújo, Vila Palmeira, revoltado com essa conjuntura que está acontecendo no nosso São Luís, a falta de ônibus, de abrigos aqui no Senadetran. Vereador Chaguinhas, vamos identificar em que setor trabalha esse cronograma na prefeitura, né, Chaguinhas? E ônibus é apenas um dos problemas, né, vereador? Porque a gente tem também questão, o Hospital da Criança agora acabou de passar por um alagamento horroroso, teve uma visita ontem de vereadores, inclusive, nesse hospital, uma comissão da Câmara foi lá no hospital, mas vocês recebem inúmeras outras denúncias. E como garantir agilidade na solução desses problemas, vereadores, tentando combater de vez aí esse problema que o funcionário cronograma não deixa acontecer, não deixa avançar? Eu faço parte do poder público, mas tenho dito que todo o problema que o mundo atravessa, e principalmente no Brasil, é fruto do poder público. É ele que arrecada os impostos, é ele que tem a responsabilidade de garantir direitos, mas ele só tem negado direitos. Você vê na saúde pública, é o pior serviço que tem para a sociedade, a saúde pública. Aí depois vem a educação, é a mesma coisa. Então, nós precisamos reinventar, o poder público precisa ser reinventado, porque ele não está acompanhando a demanda da população. E agora, nós observamos aqui, na questão do transporte e da saúde, a administração do Braille está nua. Está todo mundo vendo que está nua. Não tem pelada. Está pelada. Está pelada. Então, pelada nu com a mão no bolso. Exatamente. Então, essa coisa vem assim de uma forma tão forte que a gente olha para um lado e para o outro. Gente, em pleno século XXI, com a tecnologia aí, e aí você vê essa gestão capenga, né? Trazendo um mar de sofrimento para a população, e aí nós chegamos a um ponto que a gente não sabe para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E aí a gente fica nessa situação aqui, como Poder Legislativo também, que ao longo dos anos deixou de dar a sua contribuição, agora nós estamos de frente para o caos. Então, é preciso, eu acho que dessa convocação ou desse convite do secretário, vai ter que sair alguma coisa. Até porque esse consórcio deu um nó tão grande no sistema de transporte que você pode multar. A multa, você sabe quanto custa? R$130. Você dá 10 multas, dá R$1.300. Então, isso? É isso. Às vezes ele conversando lá, diz, e por que vocês não multam quando exatamente essas pautas que foram votadas lá não estão sendo cumpridas? Quer dizer, nós temos vários locais na zona rural, por exemplo, no Tajipuru, no Tajaçuaba, outrora, no tempo do Tadeu Palácio, era 2, 3 ônibus. Hoje só tem um ônibus. Quando tem? Quando tem, e precário. Então, a população de São Luís está correndo risco, grave risco, pela questão dos ônibus, que estão todos aí com problemas. E a prefeitura não paga seguro de vida para ninguém. Né? Então, o seguro de vida é a fiscalização para ter ônibus regulares, horários regulares, ônibus bons e com passagem que venha atender a necessidade do nosso povo. Porque o que a gente vê é um total desleixo com essa situação. O Álvaro Pires, eu quero parabenizar o Álvaro Pires e os outros vereadores que têm se enganjado muito nessa questão. O Álvaro Pires tem levantado, desde o primeiro momento, essa preocupação com o transporte em São Luís. Não tem dado muito eco, mas pouco a pouco nós temos observado que de tanto bater, né,
está começando a se ver alguma coisa. Mas nós iremos ter essa reunião com o secretário, mas logo em seguida marcar uma audiência com o prefeito. Olha, o secretário esteve na Câmara, falou isso. Eu quero saber se realmente o que ele falou lá tem alguma sintonia com o que vai ser feito pelo prefeito Eduardo Braide. Vereador, a gente recebe uma triste informação agora de que um ônibus estaria pegando fogo lá no Parque Jair. A gente está tentando buscar mais informações com autoridades neste momento. É desse jeito, a cena só piora. O Júnior da Cidade Operária, ele diz: por que nenhum vereador ainda não pediu a exoneração do secretário da SMTT? Simplesmente pelo fato do transporte público estar um caos e está deixando a cidade mais lenta, colocando semáforos onde não precisam. A questão da exoneração já foi comentada, inclusive, né, vereador Álvaro? Já, nós estamos pedindo, sim. A gente tem lutado. Eu queria muito que a sociedade pudesse nos acompanhar um pouco mais. O nosso trabalho tem sido de forma árdua para que a gente possa melhorar o sistema de transporte da nossa cidade. É lamentável que essas condições que o sistema se encontra, o prefeito ainda tem um estudo dentro da prefeitura que ele entendeu que tem que aumentar a passagem. Aí ele aumenta 60 centavos, 30 centavos saindo do bolso de vocês e 30 centavos que também sai do bolso de vocês, que é pago pelo subsídio que o município paga. Então é lamentável. Eu queria muito que o prefeito explicasse para a cidade, eu queria que o secretário explicasse para São Luís aonde foi esse estudo, essa paramétrica que ele encontrou que a gente tem que aumentar a passagem da nossa cidade. Eu queria mandar este recado. Prefeito, eu não sei a forma que eu consigo para falar com o senhor. Eu já mandei direct no seu Instagram, o senhor não responde. Eu já mandei mensagem para o senhor não me atende. Já fui na prefeitura, o senhor não me recebe. Então eu estou falando aqui do Oswaldo Maia. Prefeito, qual foi o estudo que o senhor fez? Qual foi a sua paramétrica usada que o senhor entendeu na sua cabeça que o senhor tinha que aumentar a passagem de ônibus da nossa cidade? Aonde foi que o senhor estudou? Me diga aí, prefeito Eduardo Braide. Ô, vereador, você acabou de piorar a situação ainda de contato. Porque a última vez que eu falei com o Braide, ele tinha sido eleito recentemente, ele abriu aquela porta ali, entrou e disse: olha, a gente vai aparecer de surpresa todo dia. Depois disso, o ladrão roubou o celular do Braide. Eu já pedi aqui no rádio: ladrão, devolva o celular do Braide, eu preciso falar com o prefeito. E esse cretino desse ladrão não devolve o prefeito do Braide, é por isso que você não consegue falar com ele. Agora, é vergonhoso o vereador tomar chá de cadeira lá na prefeitura e não falar com o prefeito de São Luís. Eu queria dizer rapidamente, Oswaldo, que também os secretários, eles nos relatam que eles passam de 3, 4 meses para tentar conseguir uma agenda com o prefeito. Eu tive informação que teve secretário que sábado ele viu a agenda do prefeito, um evento que ele estaria, ele saiu correndo para ver se ele conseguia falar com o prefeito. O secretário dele. Na esquina, no meio da rua. Para ir tentar falar sobre a gestão de São Luís. Da sua secretaria. Por isso que eu estou dizendo, já está na hora dos vereadores de São Luís pedir uma intervenção na prefeitura ou convocar o prefeito Braide para ir à Câmara. Ele tem que ir lá. Vereador Chaguinhos, eu quero agradecer e queria pedir que o senhor viesse mais vezes aqui no nosso programa conversar conosco. Eu só vejo o senhor agora na Globo, na Mirante, todo dia. Rapaz, ele não vai no nosso programa, o programa é povo. Você vem mais vezes aqui para conversar conosco? O ladrão não vai roubar meu celular. Ah, muito bem, graças a Deus. Um homem acessível. Deixa eu lhe dizer, a grande dúvida e o grande caminho que nós temos que ter é que a prefeitura, que é a concessionária, é que faz a concessão do transporte público. Será que ela dá essa concessão para o cara fazer o que quiser, vale tudo? Então a gente precisa discutir, vereador Álvaro. Obrigado por você ter vindo aqui, você é um vereador por excelência, todos os vereadores, mas nós temos vários vereadores lá, nós temos uma boa leva de vereadores que estão atentos com os problemas da cidade. E eu vou voltar aqui para terminar de dizer que nós estamos criando a secretaria, não vamos criar não, já está lá no regimento interno, a secretaria das comissões, que vai facultar essa agenda institucional com todos os órgãos, para a gente levar nossos vereadores, discutir e dar uma resposta para a população. Vereador Chaguinhas, desejamos sucesso, êxito nessa sua caminhada como presidente
interino da Câmara Municipal de São Luís. 10 dias já e com muitas aqui, pautas, muitas né, pautas. Oswaldo? Estamos aqui à sua inteira disposição, sempre que quiser. Você sabe, sempre teve o espaço e, claro, a nossa amizade, nosso reconhecimento, como também o vereador Álvaro Pires, por diversas vezes eu recorro a ele, eu converso com ele. Queremos agradecer pela presença de vocês no nosso programa. Muito obrigado. Só para terminar, dizer que o vereador Paulo Vitor deixou uma van para que a gente possa, as comissões, toda sexta e sábado, sair pela cidade para ver os pontos da cidade. Que bom. Já é um legado, um legado do presidente Paulo Vitor. Muito obrigado, vereador, presidente Chaguinhas, vereador Álvaro Pires, muito obrigado também. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que chamar, estarei aqui. E queria deixar aqui dito para a sociedade que qualquer denúncia que tiver nesse sistema, ônibus pegando fogo, seja o que for, mande para mim, me marque na rede social, no Instagram, Álvaro Pires, que nós iremos fiscalizar em loco e iremos cobrar satisfação do poder público da nossa cidade. Vamos fazer uma vaquinha para comprar um celular pro Bride falar com o povo? Vamos. Pedrinho, vamos começar a vaquinha do celular do Bride. São 9 horas, bom dia. E assim a gente encerra o nosso programa hoje, Oswaldo, agradecendo, claro, a audiência incrível no Bombou. WhatsApp. Eles têm que vir outras vezes. Bombou a audiência. Não falta assunto com os vereadores de São Luís por aqui. A participação intensa do nosso ouvinte da Rádio 9.